Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje mais um PsicotapaCast. Se você ainda não se inscreveu aqui, ó, se inscreve, curte, compartilha, comenta e recomenda para algum amigo seu. Hoje o tema é super especial. Vamos lá. Você já tem ouvido falar sobre autismo? Então hoje a gente trouxe alguém super qualificado para conversar conosco. Eu tô aqui com a Diva Lima, psicóloga há 6 anos, neuropsicóloga em formação pela USP, e eu quero te agradecer, ó, Bom muito dia, por estar aqui Ana. comigo. Bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Me Então, conta, como é que a gente vai falar sobre esse tema? Eu fiquei aqui, ó, eu já estava na expectativa. Eu falei, falar sobre autismo é algo extremamente é verdade. precioso. É verdade, é verdade. É um assunto bem, realmente, é bem precioso. Então, a história do autismo ela é interessante porque, assim, ele começou, o autismo, desde 1798. Mas foi super abafado, né? Porque ninguém ouvia falar disso. De Exatamente. uns 5 anos pra cá que ficou mais... Exato. Por que ninguém ouvia falar? Porque, na verdade, eles tinham o autismo, eles tinham como um retardamento mental. A primeira pesquisa que realmente foi publicada foi em 1800, né? E que foi pelo Esquiol e o Pinel. Ele fez a publicação do primeiro trabalho deles. O que eu achei interessante nessa história é que, assim, em 1798, os caçadores encontraram um adolescente no sul da França, numa cidadezinha chamada Aveyron. Encontraram esse garoto, ele estava nu, Nossa. ele não tinha nenhum, assim, eles falavam com ele e ele não respondia, né? Nossa. E ele andava como quatro patas, em velocidades, né? E o que eu achei interessante que Assim, igual cachorro? igual cachorro, exatamente. Achei interessante que isso lembra um pouco o filme do Mowgli, né? Sim. Mas não é. Então, assim, ele não tinha estímulos, e aí eles perceberam o quê? Eles falou assim, ele é surdo e mudo, porque ele não falava, ele só fazia, ele grunhia e fazia barulho estranhos, entendeu? E tudo que levava as mãos dele, ele cheirava, né? Então, aí eles acharam estranho aquele garoto, então eles pegaram esse garoto e levaram para um instituto de indigente. Nossa. Levaram ele para lá. Aí, após eles levarem esse garoto para lá, durante um período, ele ficou nessa instituição, ele foi encaminhado para uma instituição em Paris de surdos e mudos, né? Foi encaminhado para lá. E aí os pesquisadores achou interessante, começaram a querer pesquisar a respeito, estudar a respeito. Fugia muito da normalidade, né? O Exatamente. jeito como, né? Toda a Exatamente. história que você está contando fugia muito da normalidade. Exatamente. E aí, aí eles ficaram pesquisando a respeito do assunto. Aí foi quando esses autores que eu falei para você, eles ficaram durante muito tempo em observação com esse garoto e achando que existia a possibilidade de educá-lo e colocar ele em meio à sociedade, né? E aí, em 1800, eles publicaram o primeiro livro dele, né? A primeira pesquisa sobre o retardamento mental. Então, o autismo, nessa perspectiva desse caso, era um retardamento mental. Exatamente. Veio a Aham. partir daí, né? Porque Nossa. a partir desse garoto, que eles nomearam como Vitor, o nome dele, veio mais outros pesquisadores interessados no assunto, porque eles estavam atrás. Porque, assim, eles não acreditavam numa, como se diz, loucura em criança. Eles não acreditavam nisso, né? E aí, e como realmente não seria uma loucura, né? Então, eles foram a fundo, trabalhando nesse assunto, buscando, pesquisando. E aí, quando foi. Então, aí foi o primeiro tratado do que chama Tratado de Filosofia de Alucinação Mental, que eles publicaram em 1800. E aí eles vêm estudando.
porque eles acreditavam o quê? Que era um caso irreversível. E eles queriam achar, para eles aquilo tinha cura. Era um desafio ali. Exatamente. Só que aquilo, na verdade, não era uma doença. Eles acreditavam que aquilo era uma doença que poderia ser reversível, entendeu? E não era, né? E aí eles vieram a fundo, estudaram, pesquisaram. E quando Pinel fez o primeiro tratado dele, aí depois ele desistiu. Ele fez um relatório, inclusive repercutiu bastante. E aí um aluno do Pinel, chamado Jean, ele desistiu, o Pinel desistiu, falou que não tinha jeito, então ele falou assim, eu vou continuar estudando. Aí ele continuou mais 5 anos estudando com esse garoto. Nossa! Ficou estudando, pesquisando, porque ele acreditava que era possível inserir ele na sociedade, que o problema dele era só educá-lo. E ele começou a educá-lo, ensinando. Só que ele ficou durante esses 5 anos e aí chegou um momento que ele falou, não tem jeito. Ai, que é uma perspectiva muito forte sobre o autismo de muitas pessoas, e quando recebem esse diagnóstico, acho que esse é um dos primeiros pensamentos que vem, ferrou, não tem jeito. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Após esse estudo dele, de 5 anos, ele, foi aguçando a curiosidade de outros pesquisadores. Aí veio o Leo Kanner, um naturalizado americano. Ele achou interessante o estudo e foi atrás. Então, quando foi em 1943, ele foi o primeiro a falar sobre o quadro do autismo. Só que ele pegou esse nome do autismo emprestado de um suíço, o Buller, né? Olha. Que ele que tinha feito uma pesquisa a respeito disso, foi o primeiro que nomeou como autismo. E a partir daí, eu não sei se você lembra na faculdade que tinha, antes de ser o DSM-5, colocar só autismo no DSM-5, veio o Asperger, lembra do Asperger? Não me recordava. Aqui, eu não tenho certeza, mas acho que é o DSM-3, que eles começaram a fazer várias nomenclaturas, né, do autismo. Colocaram vários nomes, né, o Asperger e autismo. Não, mas eles sempre tinham uma separação entre o Asperger e o autismo. Isso. Mas hoje, não sei se você sabe, mas hoje não existe mais essa nomenclatura para o Asperger, eles colocaram só como autismo. Já está dentro do TEA. Já está dentro do TEA. Eles fizeram agora o novo. Não estava a par dessa informação. Exatamente, agora é só o TEA. Porque antes eles faziam uma diferenciação entre uma pessoa que era Asperger e uma pessoa que tinha o autismo. Hoje eles colocaram tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, exatamente. Caraca! É o que fala o DSM. É o que fala o DSM. Para quem não sabe o que é o DSM, né? Acho que é bom a gente falar. Quer falar, Dilma? Não, pode falar. A gente tem ali um instrumento que vai validar, ou seja, vai discriminar. Então, quando você olha ali no TikTok, quando você olha no Instagram, ou até mesmo joga ali, né, para fazer alguma pesquisa, vai aparecer várias informações, mas o critério está dentro perdão, ia falar CRP, né? Olha eu. Ia estar dentro do DSM, que é o quê? É um manual, vou chamar de manual para ficar mais fácil, onde tem discriminado. Então, peraí, essa pessoa tem esses critérios e ele é usado por todos os profissionais para que a gente olhe, não, corresponde a esses critérios para fechar um quadro diagnóstico, para falar, olha, realmente essa pessoa precisa desse tratamento porque ela está preenchendo esses critérios, esses requisitos, ela demonstra esse tipo de comportamento que está discriminado ali no DSM. Então, é como se fosse um manual onde a gente bate o olho e ele é revisado, acho que isso é legal falar, Sim. Ele é revisado constantemente. Exato. Por quê? Porque a gente está em constante evolução, o ser humano ele está sempre, né, se modificando. Então, esse manual, ele também acompanha essas mudanças. Beleza? Expliquei bem? Explicou. É isso aí. Aprovada. Então, foi daí que começou toda essa história do autismo. Eu achei bárbaro, achei assim incrível.
entendeu? Porque o que a gente sabia era que essas pessoas, inclusive hoje ainda fazem isso. A gente não fala muito sobre isso, mas tem-se a tendência de retirar da sociedade. Exatamente. Hoje não, né? Mas no nível, muitas vezes, manicomial, né? Pelo menos se não a gente não tem tanta percepção disso hoje, por conta de tudo que foi se construindo em relação à saúde Exato. mental. Mas é retirado da sociedade. Vou te dar um exemplo. A gente estava comemorando o aniversário do meu sobrinho, em início do ano, num parque temático. E chegou uma criança, chegou com um colarzinho de autista. Criança barra adolescente ali, né? Eu não consegui descrever, mas devia ter uns 11, no máximo 12 anos. E ele estava possivelmente com os avós, pelo que deu para perceber. E quando chegavam os personagens, ele se agitava. Chegava o dinossauro e todas as crianças se agitavam. Todas as crianças se agitavam. Porém, ele com um nível de euforia um pouquinho mais, o controle do som, a gente sabe que pro autista ele é diferente. Então, quando ele se agitou, parecia gritos o que ele estava dando. Mas ele estava manifestando felicidade, tá vendo o dinossauro vestido. E foi instantâneo. Os avós levantaram, reteram ele, pegaram ele, né? Acho que pagaram, pelo que eu percebi, e saíram. Ou seja, é uma retirada de sociedade. Exato. É você também não deixar as outras crianças, porque eu vi o olhar do Heitor, da Liz, olhando para aquele menininho que estava se manifestando diferente. Até porque para a criança ela não tem toda essa construção, né, de doença, essa construção de errado, de certo, de feio. Ela estava vendo uma manifestação diferente, tanto que chamou a atenção das outras crianças. Mas foi automático. Pegaram, tipo, não dá para ficar nesse ambiente com ele. Aí tira. Então eu percebo muito essa retirada da sociedade agora feita de um jeito diferente. Muitas pessoas demoram até para contar. Quando contam que os filhos são, contam com muita vergonha. Esse é E não deveria ter, né? Não deveria ter. Porque aí vem naquela questão, fala, meu filho é doente. Não. O autismo, ele não é uma doença, né? Queria, assim, dizer isso categoricamente para os pais que têm, falam, meu filho é doente. Não. Ele não é uma doença. O autismo é uma condição que a pessoa nasce com ela. Só falta chorar aqui, gente. Eu juro que eu tô segurando. Essa condição, uma condição que deixa ele com o quê? Com problemas de... Não chora. Não vou chorar. Não chora. Aliás, não vou chorar chorando. Mas é porque é tão pesado. Você vê a forma como muitos deles são tratados. Alerta gatilho, porque assim, eu não fui atender autista justamente porque eu falo, gente, não tenho condição para ver algumas coisas e algumas situações que eles passam, que eles são submetidos, os olhares. Eu já presenciei algumas cenas e os olhares são muito discriminatórios, sabe? Eu já vi o jeito que as pessoas olham, às vezes, em qualquer situação, em situação externa, são muito discriminatórios. São tipo, credo, né? São tipo, essa criança maluca. E, então, eu tô falando isso, gente, porque é o que as pessoas demonstram ali. E eu fico vendo, eu falo, gente, que difícil deve ser enfrentar isso, né? E eu falo que deve ser uma missão muito grande que Deus entrega para esse pai, para essa mãe. E eu penso que deve ser encarado dessa maneira. E acho que você trazer à luz que não é uma doença, que é uma condição, é algo libertador também para essas pessoas ouvirem. Exato. É uma condição de interação social, de comportamento. Por quê? Obrigada, Gabriela. Porque ele tem essa dificuldade de entendimento, né? Então, assim, quando se fala doença, gente, não. Porque se você vai buscar... Quando fala em doença, a pessoa vai atrás, quer buscar cura. Não. Você vai buscar métodos para inserir essa pessoa na sociedade. Métodos que ela se adeque, entendeu? Que ela entenda. Entendeu? Ótimo. Como ela e aí deve se acho que comportar. é um processo de entendimento para todo mundo ali. Exato. Né? Quando chega um diagnóstico desse, é um processo para que todo mundo entenda. Eu tenho um amigo pessoal que o sobrinho foi diagnosticado e aí ele falou, eu entrei em parafuso de receber aquilo sobre o meu sobrinho, porque eu ficava pensando, mas como, por quê?
por que com a gente, o que a gente fez para merecer isso. E aí até uma pergunta que eu ia te fazer, que ele falou sobre, será que foi a idade da mãe, será que foi a gravidez? O autismo, ele tem uma condição genética? Tem responsabilidades? Porque eu já ouvi várias pessoas, inclusive na internet, falando, vem da mãe. Eu falei, gente, como é isso? Bom, Ana, o que acontece? Essa pesquisa, ela tem avançado bastante para buscar realmente essa resposta. E essa resposta, na verdade, assim, 50% é genético. E 50% ainda está pelos, como é que se diz? Os fatores externos. Sim. Que pode ser uma infecção viral, que pode ser por, como é que fala? Inseticida? Inseticida? Me fugiu agora o nome. Pode ser também um problema realmente na gravidez. Sim. Isso também é pesquisado. Então, ainda não se tem a certeza, digamos, bater o martelo, 100% é genético? Não, não tem. E essa busca ainda por esses outros fatores ainda está em pesquisa, você entendeu? Uhum. Porque ainda não se tem a certeza, 100% de certeza, o que realmente causa. Ainda não temos. Não tem essa certeza. Não, acho que isso é bom falar. Uhum. E quando você fala sobre essa questão de não ser uma doença, acho que essa é uma coisa importante. A gente considera uma doença talvez por conta dos níveis, porque, né, a gente tem autistas aí, tem os níveis, né? Não sei se você consegue explicar um pouco melhor. Uhum, tem. Tem o que eles chamam de nível leve, de nível moderado e de nível grave. Certo. Né? O que seria um leve? O leve é aquela pessoa, ela tem, digamos, um problema realmente de interação social, de, assim, a dificuldade de chegar, por exemplo, chegar em você e iniciar um assunto. Uhum. Ela tem essa dificuldade, exatamente por essa condição de não verbal, de verbal, de criar o assunto, sabe? Eles têm essa dificuldade de fazer quebrar esse gelo, descontrair. Exato. E começar o assunto. Eles têm essa dificuldade. Então, é o leve. E, às vezes, tem alguns que têm também uma certa dificuldade de aprendizagem, mas também leve. Não é uma coisa muito, sabe, muito... Não. Ele tem uma dificuldade, inclusive, na parte gramatical, entendeu? Nessa parte do português, às vezes. Ele deixa essa dificuldade de aprendizagem. Você fala ali, às vezes, tem muito a ver com a fala. Acho que isso é um ponto importante, porque até o trabalho é associado com o fonoaudiólogo, né? Exatamente, tem muito a ver com a fala, exatamente. E aí, o que eu acho interessante é que muitos deles desenvolvem um QI, assim, absurdamente. Então, geralmente falam isso. Falam assim, não, meu filho é autista, mas ele é super inteligente. Mas é verdade. E parece até que é uma forma de aliviar um pouco numa ponta, né? Um exemplo disso era quem? O Einstein. O Einstein era um autista e ele tinha um QI acima da média. Acho que nunca Você sabe que eu assustei minha mãe esses dias, né? Porque eu fiz uma parede na minha casa. Uma parede de uns 3 metros, assim, quadrados de lousa. Lousa. E aí, eu fiz para os meus sobrinhos, porque minha irmã não gosta que eles risquem paredes, né? E tá certa ela, né? Criança riscando parede é um negócio muito bom, mas eu sou tia, eu posso dar aquela estragada. Então, assim, papel de tia é esse. E aí, eu fiz a parede para eles. Então, eles chegam, pegam o giz e começam a... Mas eles não estão na minha casa sempre, é só quando eles vêm me visitar. E aí, eu fui lá e escrevi, diva, tudo na parede. Então, eu peguei as aulas de neuro, tinha cérebro desenhado, tinha um monte de coisa. Minha mãe chegou, ela ficou assim, meu Deus, a menina virou Einstein. Tipo, tá surtando, tá escrevendo... Sabe assim? Foi muito engraçado. Eu falei, não, mãe, bem menos. Você não pariu o Einstein. A gente deu muita risada. Eu falei, não, mãe, fica tranquila, você não pariu o Einstein. É só aproveitando a parede. Exato. Então. Mas é legal ter esse exemplo, né? De um autista que tinha um nível de QI muito alto. Sim. Principalmente assim, eles têm um raciocínio, assim, para matemática, sabe? Essas coisas assim, eles conseguem fazer umas coisas assim que é incrível, assim, muito rápido, entendeu? Porém, para o outro já deixa a desejar. É muito interessante. E essa questão do hiperfoco, que é muito polêmica. Exato. Por quê? Porque assim... Que tem estudos falando sobre o hiperfoco agora, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece?
todo autista, você pode ver, todo autista, ele tem sim um déficit de atenção. Uhum. Ele não consegue focar, entendeu? Ele tira a atenção muito rápido. Tanto que, assim, quando você vai fazer um diagnóstico do déficit de atenção e de autismo, é uma coisa bem complicada. Porque são muito parecidos, sabe? Os graus, assim, os detalhes, assim, são muito, muito, muito parecidos. Tem uma E aí, familiaridade, tem uma muito, proximidade muito, entre os muito. dois. É, Acho legal falar isso porque a Diva tá mergulhada ali no IPQ toda quarta-feira, lá na Exato. USP, vendo os casos. Então, eu falei assim, é trazer alguém que realmente está imerso nesse universo, porque a gente hoje não sabe de onde vem o diagnóstico. Então, quem dá? É um pediatra? Quem dá? Tá, eu tô achando que é um psiquiatra É um infantil. psiquiatra infantil. Quem dá o diagnóstico? Psiquiatra infantil, o fonoaudiólogo. É uma equipe multidisciplinar. Psiquiatra infantil, o neuropsicólogo, que é o que vai fazer a avaliação, o fonoaudiólogo, que é para observar essa fala, você entendeu? Se está uma fala, como é que fala? Que tá meio, que não está clara, você entendeu? E o psicólogo ali para acompanhar, e ele tem que ter também o acompanhamento do terapeuta ocupacional, que é para ajudar ele a ter essa interação, a como se comportar, porque exatamente esse problema do comportamento, que ele não saber, entendeu? Por exemplo, dele saber o momento, por exemplo, quando as pessoas estão conversando, ele esperar a vez dele, entendeu? Tem esses detalhes que ele não sabe. Ele não conhece. Porque ele não conhece, quando ele olha no seu rosto, ele não conhece a expressão facial. Ele não consegue ler a sua expressão facial. Entendeu? Então, Pra saber se eu tô chateado, se eu tô com raiva. Se pra ele tá ler, falando e eu já tô tipo, pra ler termina de falar. Isso. Entendi. Pra estar lendo o seu sentimento. Ele não tem essa leitura. Entendeu? Então ele precisa dessa equipe pra... Exatamente. Para estar ensinando ele, adequando esses detalhes, né? Então acho que é legal a gente falar, por exemplo, o psiquiatra, você tá com aquela suspeita, aí você leva no psiquiatra infantil, ele vai checar aquela sua hipótese. Então, chequei essa hipótese, ele já vai fazer um encaminhamento pro neuropsicólogo avaliar. Exato. O neuro vai fazer os testes, vai aplicar. Dependendo, tem muitos psicólogos que são neuropsicólogos e já fazem o acompanhamento, tem uns que só Exato. fazem a avaliação. Exato. Esse já te encaminha para alguém que vai tratar essa criança. Geralmente, esses 3 são do tratamento. O fono, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. Exato. Agora eu vou abrir um parênteses. Haja dinheiro, né? Exato. Mas, que assim, né? Dá até um frio na barriga, né? Esse tanto de... Fora que a gente nem chegou na parte da medicação. Ainda tem a medicação, né? Então, é compreensível o desespero dessa família, né? A medicação é para exatamente abaixar um pouco os estímulos, né? Porque quando você tem um autismo e você já tem aí o déficit de atenção junto, você tem muitos estímulos. Você é uma criança que você não... Uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, não sei... Ele não consegue ficar parado, né? Ele tem essa coisa de movimentar 24 horas. O cérebro dele não para. Nossa. Então, ele precisa de uma medicação para quê? Para baixar esses estímulos, né? Para ter um pouquinho mais de calma. Até para ele também absorver o que ele vai precisar tratar, né? Porque nessa agitação não dá para tratar. Esse é um ponto importante. Que o cérebro dele não para, ele tem dificuldade para dormir, ele tem muita dificuldade no sono, não tem um sono tranquilo, né? Então tem que baixar esse estímulo para ele ter uma boa noite de sono, né? Que também não tem. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Tem alguma coisa que o governo ajude? Tem alguma forma? Porque assim, essa família entra em desespero, né? E sempre vem junto com essa carga de responsabilidade de... Tá, agora caiu aqui essa missão na minha mão, eu preciso cuidar dessa criança, o que eu faço? Quando tem pessoas que têm condições, né, tudo bem, ela, né, procura os melhores tratamentos. Aí para aqueles que não têm. Sim, né? Que é a grande maioria. Você sabe que hoje no Brasil, em cada 68 crianças que nascem, uma é autista. Nossa. Nós temos 2 milhões de autistas no Brasil. Entendeu? Inclusive, é legal falar quando você vê com colarzinho, que hoje eles já estão, né? Eu tive uma experiência recente e eu percebo que as pessoas não estão familiarizadas ainda com colarzinho. Inclusive, vou falar para a equipe, quando for ao ar, se a gente tiver a imagem para a gente projetar dos colarzinhos e quando você vê na rua,
Às vezes você vai ficar assustado, porque eles pegam, né? Eu vi um que pegou, e aí a senhora fez assim, ó, que essa criança, e aí ele se assustou. Então, se você vê que tá com colazinho e tudo, é legal, né? Porque é um número bem alto, de 68,1 é um número bem alto. Ou bem seja, alto. faz a conta rápida aí, a gente tem bastante gente que Exato. tem já esse diagnóstico estabelecido. Olá, a Exato. gente vai mostrar para todo mundo, obrigada. Ó. Exato. Uhum. Tem a mãe, tem ele com esse colarzinho, que legal. Exato. Então, a família já está também tomando essas providências. Eu até dei uma olhadinha do valor, é um valor bem acessível. E tem alguns lugares que o governo disponibiliza. Em postos de saúde, Sim, ele inclusive, disponibiliza. Deixa Pode falar. eu falar para você no caso Olha, tem sim o auxílio do governo, Obrigada. só que esse auxílio, aí que mora a questão. Não sei se você já ouviu falar no benefício... o LOAS, já ouviu falar no LOAS? Não. Que é da Lei Orgânica do Assistente Social, Não. Assistência Social. Essa lei, ela veio exatamente para amparar o idoso de 65 anos que não contribuiu, o autista, a criança com deficiência intelectual, entendeu? Esse auxílio é exatamente para essas pessoas. Porém, no caso do autista, ele precisa ter a condição, digamos, porque assim, não são três, são a leve, a moderada e a grave, é que a gente não falou da grave. Sim, né? a gente volta lá. Tem a grave. Então, essa condição que é grave é aquele autista que ele precisa do acompanhamento, do apoio familiar, digamos, integral. Sim, porque eles têm até uma certa desconexão com a realidade, né? Exato. Então, ele precisa do auxílio da família, ele precisa ser acompanhado diariamente. Às vezes afetou o motor, né? A movimentação, né? Exato. Então, para ele recebe esse auxílio. Aí, existe esse LOAS, que é o auxílio do governo, que é um salário mínimo para esse autista nessa condição. Ou seja, a gente é agora abrindo um parênteses, né? A Diva é também advogada, eu acho que ela fala de leis aí até com uma propriedade um pouco maior do que eu, que não sou. Mas, assim, fica evidente que a gente precisa de mais políticas públicas para esse público, dado o número. Eu acho assim, porque assim, eu até entendo que o auxílio seja só para esse que é grave, porque o pai ou a mãe que cuida não vai poder trabalhar, né? Realmente. Só que um auxílio, porque assim, precisa de medicação, precisa de psicólogo, precisa do terapeuta ocupacional. Esse salário mínimo dá? Eu acredito que não. Por quê? O governo ainda tem um detalhe. A família, ela não pode ter uma renda, que ele chama de per capita, né? Que é 1/4. Ou seja, se alguém na família ganhar acima de R$ 353, ele não pode ter esse auxílio. Meu Deus! Entendeu? Então, assim, eu acho uma coisa injusta, porque, assim, alguém tem que cuidar, né? E um salário mínimo, se você for ver, é muito pouco. Sim. Né? Sim, fora que assim, essa pessoa ela tá totalmente comprometida com esse tratamento, exatamente, com essa, né, com essa exatamente, situação dessa criança, com essa condição, ajustando a palavra, agora que já tenho a sua verbalização. Então, com essa condição, e assim, a gente nem tá levando em consideração a saúde desse cuidador. Não. Que pode ser o tio, pode ser uma mãe, a gente nem tá levando em condição que esse cuidador, ele precisava também de uma rede de apoio. Né? Mas infelizmente é o que temos, é isso, esse auxílio. E só que assim, se digamos que, porque acontece, como eu conheço realmente uma pessoa, uma família, que ela não tem só um filho autista, ela tem 2, né? E aí às vezes a pessoa assim, será que eu busco ajuda só para só um eu vai ter a renda? Será que essa renda desse autista que está aqui vai influenciar na renda do outro, entendeu? Porque a família não pode ter uma renda maior, não é isso? Não. Então, a resposta é,
Para quem tem um autista ou 2, ele pode buscar o auxílio para os 2. Ótimo, Entendeu? ótimo. Pelo menos Super isso, esclarecedor, pelo É, menos isso. Isso, porque assim, a renda desse que já tem, que precisa, é a renda dele. O outro precisa para ele. É olhado Então, no assim, individual. é um olhar individual, exatamente. Ótimo. Então, ele não entra no cálculo da família, entendeu? Essa renda desse que já tem. Pelo menos isso. Isso. Diva, vamos voltar nos graus. A gente tem o sim. primeiro, então, que é um leve, Isso. que é, vamos pensar assim, ele tem menos prejuízos. Exato. Ele pode ser inserido ali na escola e tudo mais, mas ele tem menos prejuízo. Mas esse Exato. pai precisa ficar atento, como você Exato. falou, na gramática, principalmente, Exato. e nas interações sociais dessa criança Exato. e a questão verbal. Exato. Beleza, então palavra, ficar atento como ele forma essas palavras, tudo isso é importante. E o segundo, o que a gente tem de comprometimento? Então, o segundo, digamos que seja a mesma coisa, só com um grau mais elevado. Tá, já Né? tá um pouquinho mais prejudicial, já é aquela coisa que você já fica com vergonha no jantar. A criança já tá numa idade ali que seria Exato. normal e pode fugir de um desvio. Acho que é legal falar do desvio padrão. Então, por exemplo, essa criança não fala, tá? Essa criança não fala até os 5 anos, até os, né? Tem dificuldade de formação. Você Então, já começa a observar, né? Ó, é uma coisa errada. Porque, assim, o autismo, quando a criança, desde bebezinho, já dá para começar a observar, entendeu? Já os sinais já aparecem. certo. Porque um bebê, quando ele é autista, quando você vai pegar ele, você já nota a diferença. Ele é uma criança que o sorriso já é diferente, o olhar já é diferente. Na hora que a mãe, pede para ele vir no colo, esse vir já é diferente. Entendeu? Diferente em que sentido esse vir? Ele, como é que eu posso te explicar? Na hora que você pede para ele vir, ele não tem o estímulo de esticar o bracinho para vir te abraçar e vir. Entendeu? E aí é tido, às vezes, como uma criança que é fechada, né? Não, ele não gosta. Esse menino é não bicho do vai, mato. Não vai. Não, então, não é. Aí tem que começar a observar, entendeu? Uma criança que você vê que está com essa dificuldade, você entendeu? O sorriso dele já é mais contido. Porque criança, bebê, ele é muito, às vezes, tudo ele dá risada, né? Ele é muito risonho. Tudo que você faz brincadeira, né? Ele dá risada. E quando a criança que você começa a fazer muitas brincadeirinhas, ele não dá aquele sorriso, você já começa a olhar naquele olhar, né? Começa a observar. Então, voltando no moderado, o moderado, ele tem a mesma dificuldade de interação social, de comportamento, né, de aprendizagem, porém já num grau mais elevado, né? Digamos que está aí no nível médio. Já dá uma separada dele das outras crianças? Já às vezes não tem paciência para brincar com as outras crianças. Ele já não interage, entendeu? Ele já tem uma certa obsessão por algumas coisas só dele. Tipo assim, é só carrinho, é só carrinho, é só carrinho, é só carrinho. Por alguma coisa, você começa a observar. O andar dele, às vezes tem aquela coisa da criança andar muito na ponta do pé. Tem agressividade? Tem agressividade, irritabilidade. Ele tem muita dificuldade o ouvido é muito sensível. Então, são todos esses sinais. Põe a mãozinha assim, né? Eu já vi os que põem a mãozinha assim, ó. Exatamente, porque o barulho incomoda muito, né? Entendeu? Se a gente está falando do moderado, é nesse estágio, e o grave? É bem pior, né? Que aí isso já dobra. Tudo isso que eu já te falei, aí dobra, né? Porque aí o prejuízo já é muito maior. Muito maior. E você já consegue. Acho que isso é um ponto importante. O diagnóstico, ele é um diagnóstico que eu posso. Porque tem várias falas sobre isso, né? Então, quando eu posso olhar e falar, não, ele já dá para fazer esse diagnóstico, essa avaliação e já procurar um tratamento porque ele está dentro do espectro autista. Então, como que a gente chega nessa. Então, eu faço essa observação desde a infância, mas como que eu chego? Então, aí você tem que procurar um profissional, né? Aí tá. E se ele é uma criança que já faz acompanhamento psicológico, né? O psicólogo, ele já vai notar. E a escola também sinaliza, né? A escola também. Aí, assim, se já faz, bem. Se não, a escola, exatamente, a escola começa a procurar os pais. Olha, começa a observar, procura um profissional, tem algo que não tá certo com essa criança, para acender as anteninhas ali dos pais, entendeu? Mas desde que idade, assim, que eu posso chegar num diagnóstico? Tem essa idade?
como eu disse, desde bebê. Só que nem sempre os pais observam desde bebê, né? Aí esses prejuízos É porque começam... não confunde com a Confunde. individualidade do Confunde um bebê? pouco. Porque aquele bebê, ele às vezes não vai ali, aí você fica, como eu te falei, você fica falando essas frases do tipo, é que ele é mais, ele é tímido. Eu já ouvi mães falando, não, é que ele é tímido. Não, é que ele é desconfiado desde bebê. Então a gente também vai dando, adjetivando, vai colocando É. ali nessa criança uma timidez, né, uma característica, às vezes, até de personalidade e não voltada para uma questão que está fugindo um pouquinho do que é um senso ali de um padrão de comportamento. Exato, exato. Na verdade, assim, ó, a criança, quando ela já começa a ir para a escola, que hoje em dia, assim, os pais já começam a colocar a criança na creche, né? Já começa cedo, às Sim. vezes, com 1 aninho, já vai para a creche. Então, tá convivendo ali com as Ou- outras crianças. Exato. Ou, às vezes, a mãe que consegue ficar um pouco mais, já coloca na escolinha com 2 anos, né? Então, a partir dessa idade, você já começa a observar, entendeu? Se tem ou não uma condição diferente, né? Porque uma criança com 2 anos, ela vai brincar com as outras crianças, ela, né, se interage ali com os outros. Se você observa que ela não interage, ela está sempre no cantinho dela, ela está sempre brincando ali sozinha, ela está sempre com as coisas dela, aí você começa já a desconfiar. E você sabe que eu lembrei de uma situação que tem um garotinho que eu convivi com a família. E aí a família recebeu de várias pessoas esse olhar de falar assim, esse menino ele é diferente, esse menino é diferente. E aí um dia, eu só fiquei esperando, aí a mãe veio conversar comigo, e aí ela falou assim, você acha que ele é autista e tudo? Aí eu brinquei, falei assim, olha, ele realmente demonstra mesmo uma sensibilidade ao barulho. Só que a família é super barulhenta mesmo. Eu falei, eu também tenho vontade de colocar a mão no ouvido quando eu tô aqui com você. A família fala muito alto. A família é de baiano, enérgico. E aí tem todo aquilo de som, de aparato. Aí eu brinquei, eu falei, olha, se ele for, ele já tá ali, ele já teve um tratamento hard aqui. Porque se ele, né, porque a família é muito enérgica. É que aquilo, a gente quando tá no ambiente, a gente faz o quê? A gente se adapta a ele. Exato. Então, essas pessoas que, né, não se incomodam com barulho, pode prestar atenção. Família de baiano, tudo é festa, tudo é comida, agitação, entra e sai, nordestino também. Então, essa criança ali, ela estava demonstrando. Isso é uma coisa que eu acho legal falar, que todos nós carregamos traços. Exato, exato. Né? Então, assim, então tem que entender até que ponto aquilo causou um prejuízo na sua vida. Eu acho que isso é legal também a gente expor, né? Exatamente. Porque muitas pessoas têm o traço, mas não têm um prejuízo, por exemplo. Eu brinco, né? Que eu falo que eu tenho vários traços autistas. Eu falo assim, não passo no raio-x do autismo, pelo menos um. Já falei isso pra Diva. Eu fico por ali. Porque assim, eu também brinquei da criança, mas é real. Às vezes aquele som começava a me perturbar. Entendeu? Exposta àquele estímulo ali, às vezes a gente ia passar um final de semana, alguma coisa juntos, em chácara, alguma coisa, eu tinha as minhas retiradas. Mas a gente tá falando de um adulto que tem essa, né? A criança geralmente tá onde a mãe tá. Exato, exato. Então essa criança, ela não tem muito esse poder de, não, eu vou pro quarto ler um livro. Não, e eu era estranha também, a adulta também estranha, porque tava todo mundo ali no fuzuê, no churrasco, se jogando em piscina, e eu num quarto lendo um livro. É diferente? Já quebra. Fala, querida, se quiser ler um livro, por que você não ficou no apartamento lá em São Paulo? Entendeu? Então, eu já tenho essa percepção. Mas isso também é convivência, também atrapalha. E acho que a gente falou bastante das crianças, mas tem muito adulto que é nível 1 e moderado, que também sente essa dificuldade social. Não, e às vezes nem sabe, né? Muito adulto que não sabe, porque não teve esse acompanhamento, nunca passou por um psicólogo. Sim, mas sempre teve a fama, de esquisito. Sim, com certeza. Ele não tem amigo, é o jeitão dele, não tem? Não carrega? Com certeza. Escolhe áreas de números, não? Não, eu acho interessante esse adulto ou adolescente, porque o adolescente, então, ele fica às vezes com vergonha. Inclusive, na idade de 15 a 16 anos, é uma idade bem difícil. Por quê? Para se avaliar uma autista. Porque, assim, a pessoa que tem essa condição, porque a gente tem dificuldade com escalas,
entendeu? Para essa idade, Uhum. nós não temos. E temos também a dificuldade deles mascarar um pouco essa condição. Porque eles têm vergonha, né? Eles acham que ter essa condição do autismo é vergonhoso para eles. E não é, né? Eu não sei, mas eu acho que eles teriam que olhar isso com um olhar diferente, sabe? Aham. É o contrário, né? Pelo contrário, eles têm que se inserir Mas na sociedade. não é um medo um pouquinho daquele olhar que me fez até chorar? Do Pode olhar do ser, patinho feio, assim, exato, abre a roda e exato. tá ali o patinho feio. Não, mas é o medo desse olhar, realmente. Infelizmente, nós temos uma sociedade, né, que realmente Julga demais. julga e não tem, às vezes, nem todas as pessoas acolhem. Não tem esse acolhimento, né? Eu entendo o lado deles, não tem esse acolhimento, realmente é difícil. Mas o que eu queria dizer para o adulto ou para o adolescente, que não sinta vergonha. Se insere na sociedade com o que ele tem, entendeu? Nós de fora é que temos que entender ele. E a família também tem um papel muito importante A nisso. família tem um papel e tem que colocar ele na sociedade, porque assim, a gente Não tem que ter aquela proteção, que eu percebo algumas pessoas protegendo. protege demais, né? Aí põe essa barreira e quando ele sai dessa barreira, ele tem dificuldade. Sim. Acho que não tem que ter essa barreira. Ele tem que realmente se inserir na sociedade sem medo. Entendeu? Muito bom, muito bom. Perfeita. Sensata. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente sempre tem algumas dúvidas entre o quadro de diagnóstico do autismo e do TDAH. E agora é super moda, todo mundo é TDAH. Todo mundo é TDAH agora. Então, quais são as principais coisas que diferencia esses dois eixos? Tanto o autismo quanto o TDAH. O que coloca uma diferença mais marcante entre esses dois? Olha, interessante você falar isso. Porque, assim, eu acabei de falar para você que é difícil fazer esse diagnóstico. Mas o autista, ele tem coisas que você começa a observar que é o interesse por algo que é anormal. Digamos, não anormal assim, mas ele se interessa demais, além daquilo, sabe? É uma fixação por algo. Por isso que eu brinquei com você, que eu tenho meu pezinho lá. Porque pensa, não é normal uma criança de 5 anos querer assistir Augusto Cury. Isso é mentira. Você fala assim, menina, vai brincar na rua, garota. Ela quer assistir. E eu lá assim, ó, o que essas pessoas estão falando do cérebro? Uma fixação pelo cérebro. Eu já cheguei a brincar, a pessoa falava, o coração. Não, me ama do fundo do seu cérebro. Esse negócio de chamar de coração, negócio de coração. Coração, meu filho, se parar a gente transplanta e põe outro. Agora o cérebro, você troca? Então, totalmente fixada, assim. De brincadeiras, às vezes eu vejo a galera lá na pós, né? Chega às vezes assim, é sábado, meio-dia. E aí o professor sempre brinca, né? Eu sei que vocês estão aqui, guerreiros, sábado, meio-dia. Juro, Diva, eu não tô vendo, eu perco a noção do tempo. Nossa. Eu posso ficar lá, assim, ó. E aí ele Nem termina. Não. E eu tenho a plena consciência, eu não perco a minha consciência de que eu tô cansada, de que eu trabalhei a semana inteira, de que foi puxada, mas, tipo, E esse igual. cérebro continua ativo. Igual um Pac-Man, sabe? Então eu brinco com isso e falo, gente, meu traço autista. Porque essa necessidade de retirada, ela é enorme. Entendeu? De tipo assim, quieta. Agora eu tive a experiência de ter, de morar sozinha e tudo mais, estar no meu apartamento já tem, quase 3 anos. Eu não recebi ninguém. O tempo foi passando, daí a resposta primária era, porque eu vou arrumar as coisas para receber as pessoas. Aí eu arrumei as coisas, continuei sem vontade de receber as pessoas. E aí eu fui me observando, daí tem, lógico, todo um peso moral do tipo... E o sentimento das pessoas também, que isso é uma coisa que o autista sofre muito, de perceber que ele tá provocando uma dor em alguém, ou que ele tá ferindo, que ele tá magoando. Ele não sente. Ele não. E aí que você fala assim, ele é frio. Não, a gente nem percebeu que a gente te magoou nesse nível. Eu tive um caso recente com uma
pessoa que ela ficou, assim, num nível de sofrimento, de mágoa, que eu revisitei a história, juro pra você. Eu revisitei a história inúmeras vezes em terapia e eu não consigo achar onde tá o sofrimento dela. Porque eu agi sendo eu, entendeu? Eu falei, não, mas eu fui tão normal. E aí, o que o autista faz? Ou o que a gente faz? Então, é melhor pegar essa pessoa e fazer assim, ó. Que o autista tem muita facilidade de fazer isso. Tem. Pegar uma pessoa e falar assim, ai, querido, então é isso, Tchau. eu não vou conseguir te compreender mesmo, tá? Tchau. Pega a fotinha e faz um X na cara. É bem assim. Porque ele não tem a capacidade de ficar mergulhando Em sofrimento. no sofrimento do outro. Não, isso não. E quando os homens são dentro de casamento, a mulher sente isso. Ela fala assim, eu tô aqui, tô com criança pequena, tô cheia de função. E você não vê o que tá acontecendo? Não tem esse Que loucura, né? Não tem. Exatamente. Essas são umas coisas que começam a diferenciar, porque ele tem essa coisa de não ter esse sentimento, assim, essa emoção de ver. Outra coisa é a mudança. Ele tem muita dificuldade com a mudança, quando muda as coisas, entendeu? Isso para ele, qualquer detalhe de mudança das coisas dele, para ele entra em sofrimento. Ele não gosta de mudança. Isso, né? Machuca Tá, muito, mas, por exemplo, se a gente porque falar de um ser humano que não esteja dentro do espectro, mudança é ruim para todo mundo, ok? O que é mais ruim pro autista? É porque ele entra, para ele aquilo é ruim, ele entra num sofrimento dele, entendeu? Assim, para ele mais pesado. é mais pesado para ele, porque mudou aquilo, sabe? Irrita ele. É como se a mudança para ele é a seguinte: não tem aquele autista que ele é sensível. É tipo, não mexe nas minhas coisas? É mais ou menos assim, ele não tem a sensibilidade do toque. Sim. Né? Alguma coisa que incomoda. Não tem aquela coisa que incomoda Do o sol. ouvido, não tem aquela coisa do alimento também que incomoda. Mudou também para ele, tá incomodando, aquilo incomoda, aquela mudança para ele. Ah, isso explica o ódio que eu tinha da minha mãe. Quando eu chegava em casa, ela tinha mudado o sofá de lugar. Que eu ficava com ódio. Nossa, Minha será que mãe é a realmente você- rainha de mudar as coisas de lugar. Será que você realmente Fala, tem o pé no toda autismo? semana ela mudava as coisas de lugar. Eu falei, gente, qual o problema desta senhora? O açúcar tava aqui. Qual é a graça do açúcar tá aqui embaixo agora? E você fica horas procurando o açúcar. Juro, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Porque eu ficava com aquela sensação de, meu Deus, eu moro em outra casa. Eu Então, moro em outra casa, Ah, sabe? A mente, assim, ficava ou seja, totalmente você inadequada. entrava em um sofrimento porque mudou o açúcar de lugar. Não, e Você aí, quando não eu me conseguia- acostumava que o açúcar tava embaixo, eu tinha que dar uma ajoelhadinha, que eu sempre fui alta. Já procurava, o açúcar já tava pra outro balcão. Eu falava, não, chega, eu desisto da minha mãe. Sério, ela tá assistindo, é sério. Ela mudava as coisas de lugar o tempo inteiro. E aí, eu acho que é uma coisa que a gente precisa avaliar. Por isso que eu brinco, eu falo que eu não passo no raio-x, certeza. Mas me conta. Vamos lá, vou fazer essa avaliação. A diferença entre esse autista e esse TDAH marcada é basicamente... É mais nesse sentido, porque o TDAH, ele é o contrário, ele já é uma pessoa desorganizada, entendeu? Ele não tem, assim, esse problema de interação, contrário, ele não tem esse problema de interagir, o TDAH, não. O autista, sim. Por isso que me Entendeu? confunde, por exemplo, porque a gente não pode ser um autista adaptado. Porque, por exemplo, eu sofri muito em uma dada época da minha vida em relação a relacionamento. Mas não porque eu não sabia como chegar, era porque eu não me sentia inclusa mesmo. Então, o que acontece? Por exemplo, os adultos hoje, que nunca soube se ele era ou não autista, às vezes fica até difícil. Porque ele realmente se adaptou. Ele se adaptou e não dá pra você saber, nossa, acho que ele não é autista. Não, ele teve uma vida tão difícil lá da infância dele até agora, na vida adulta dele, que ele se adaptou com os ambientes dele, que você fala, não, ele não é autista. Mas se você for fazer, como você disse, o raio-x, você vai chegar lá. Bi, 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 bi.
Apitou aqui, senhora! Entendeu? Eu tenho um pouco de Exatamente. medo desse apitar aí. Eu acho que vai apitar, vai Exato. fazer tipo... volta. Ele começa a se adaptar assim. É, entendeu? porque eu vejo muita adaptação. Por exemplo, uma das adaptações é essa questão da amizade. Uhum. Entende? Porque assim, eu, de fato, interajo muito bem com várias pessoas. Aprendi a interagir muito bem. Não vejo isso como natural. Não vejo. Uhum. Não vejo isso como uma dinâmica natural. Vejo como uma dinâmica aprendida e de necessidade também. Uhum. Então, porque você olha para essa pessoa que chegou do Pará para cá, tinha objetivos, que estava dentro desse hiperfoco dela, que é a psicologia. Uhum. Então, eu também fui movimentando coisas em prol do meu objetivo. Exato. Porque o autista, quando ele tá no hiperfoco, ele é imparável. É verdade. Não para. Ele é imparável. Ele sai fazendo assim, metralhando tudo. derrubando tudo que tá no caminho dele. Exatamente. E ele entende ali, não, realmente, não é meu traço natural, mas eu vou fazer aquilo que é necessário para eu alcançar esse resultado. Uhum. É bem por aí. É bem nessa linha. É bem nessa linha. Já o Exatamente. TDA, mais desorganizado, Mais perde esse foco com organizado, muita facilidade. Perde muito, muito assim, ó, questão de segundo, ele se desconecta, entendeu? Mas aí tem os dois juntos, né? Aí que tá. Como assim? Assim, o autista, o autista ele não tem também o TDAH, então aí Ah, jura? Conta Tem. pro povo isso, que o povo não Então, sabe. Ele pode ser autista e ter o TDAH. e ter o TDAH Dentro do exatamente, autismo. Exatamente. Por isso que eu falei para você que quando você vai fazer o diagnóstico do TDAH e do autismo é muito difícil. Eu ouvi uma pessoa falando, eu não vou citar o nome dele aqui, mas estão aí dizendo, não sei, né? Isso é só uma pesquisa ainda que está em andamento, de que eles estão querendo padronizar de novo, mudar. Não vai ser só mais o TDAH e o autismo, vai ser um só. Exatamente por esse nível de dificuldade de diferenciar os dois quando tem os dois. Eu não sei se vai chegar a isso, né? Porque o autismo, às vezes, tem muitas coisas mais específicas, principalmente no grave, né? A não ser uma coisa aí... A não ser que eles colocam o DSM, né? No caso, os caras que estão querendo mudar. A não ser que coloque o autismo no grau grave, uma nomenclatura, e o TDAH, né? O grave também junto, você entendeu? E diferencia o leve e o moderado. Entendeu? Porque eu não sei se cabe os dois. Mas que é difícil diferenciar, é muito difícil. E acho que é legal trazer, Diva, que tem sofrimento, né? Porque as pessoas têm banalizado muito isso. Tem. Né? Tem falado assim, que eu sou TDAH, que eu sou autista, um nível baixo, mas eu sou. Mas eu percebo, às vezes, um tom de justificativa. E não um tom de entendimento e de falar, se liga, que você TDAH o quê? Ser humano. Tem que tentar melhorar, né? Não? Você é uma pessoa que tá ali, né, fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. E que não... Porque, assim, é de fato muito sofrível para essa pessoa que tem um diagnóstico durante todo o desenvolvimento dela. Ela lidou com uma série de questões que não são questões que estava dizendo respeito à força de vontade dela, que estava dizendo respeito a se ele é preguiçoso, se ele não é preguiçoso, né? Estava dizendo, de fato, de uma dinâmica de funcionamento neurológica ali. Tinha uma questão até biológica, porque esse cérebro com autismo e com TDAH, ele tem alterações, né, na sua dinâmica de funcionamento. De funcionamento, exatamente. A pessoa não tem uma liberdade para escolher. Você percebe que ela vai tomando as decisões e mesmo que ela se adapte, ela não está escolhendo. Não está na mão dela. Exato. Assim, é aquela coisa, assim, quem não tem, o problema, ela tem o controle inibitório. Quem tem, ela não consegue ter esse controle, né? O cérebro dela precisa de ajuste para poder ela ter um controle, né? E eu acho isso legal de falar, esse controle, porque é muito legal a gente ouvir e falar assim, não, tá, a pessoa ficou ali estudando 12 horas. Isso é uma falta de controle. Não é? Eu fico sem comer. Não, é real, eu fico sem comer. Eu não vejo o tempo passar. Bexiga tá ali, não foi no banheiro. Peguei aquela atividade e fui. Mas
Precisa Não é ter o lindo, tempo, isso né? não é lindo, Não, né? precisa Porque ter- a gente às vezes, né, metrifica isso, né? Porque é lindo ver essa coisa do performático, é lindo ver o resultado. Não, você colocou em risco a sua saúde, você não parou, você deixou de fazer outras coisas que também eram importantes. Então, Exato. teve um desequilíbrio, você ficou tipo 12 horas estudando. Você pegou um livro e ficou querendo ler um livro todo em um dia. Porque aquilo te chamava bastante Cadê a chavinha atenção. pra desligar, né? Exato, Essa chavinha aqui não tem. exato, porque aí você abriu mão de fazer coisas que também são importantes. O quê? Dormir, Exato. ligar pra um amigo. E eu só faço isso se tiver na agenda, Diva. Senão eu coloco lá, Esse é o ligar grande- pra um amigo. Esse é o grande problema, porque o autista ele tem essa dificuldade, né? O cérebro fica ligado 24 horas e ele não tem essa chavinha que a gente tem de desligar, pá, vou dormir. É complicado para ele, entendeu? Essa dificuldade, inclusive, tem muita dificuldade no sono, né? Porque ele não tem um sono tranquilo, porque ele não consegue desligar esse cérebro. Como a gente faz, pá, desliguei, vou dormir. Não, ele não consegue, é complicado para ele, entendeu? O tempo voou, mas a gente tem uma brincadeira. Se você topar, a gente faz, senão Ah, não é? tem Então, problema. fácil, vamos lá. Surpresa! Me empresta aqui o celular pra ela brincar com a gente. É uma brincadeira que a gente faz do cronômetro, obrigada. E você percebeu que o tempo voou? Eu não. Foi 1 hora aí que a gente tá aqui? Aham. Nossa, Todo mundo tem essa cara de surpresa. Todo mundo fica, como assim? Foi 1 hora. eu falei tudo isso aqui. Meu Deus, eu nem peguei no meu. Volte, por favor. Ó lá, zerado. Galera de casa tá vendo que tá zerado. Essa brincadeira funciona assim. Eu vou colocar o cronômetro. Eu vou falar uma frase e você vai completar ela. Tá, certo. Certo? Uhum. O autismo é uma questão incurável? Uma questão incurável. Eu acho que eu errei na pergunta. Pode editar essa parte? Porque eu vou dar uma pergunta muito longa e o cronômetro tá zerado. Eu vou fazer uma mais curta pra ela completar. Eu errei. Bate bola. Não é? Tu cortou? Eu vou voltar de novo pra tu pegar o take quando eu coloco. Tá? Cronômetro, tá bom? E a gente vai completar o que eu vou falar, beleza? O autista sofre? De certa forma, sim. Ser criança autista é? Difícil. Ser adulto autista é? Complicado. Garota! Que isso? Gente, não! Entendi a brincadeira. Ah, você não entendeu? Tinha um cronômetro, então eu vou explicar. Você tinha que preencher esses 3, porque é sempre 3, completar eles no menor tempo possível. Eu só não falei pra você o tempo pra você ficar presa nas respostas e não no tempo, que eu nunca explico e você bateu o recorde. Nossa, que bom. Nossa, recordista, porque a gente tinha chegado, acho que com a Duda Comunica, a gente chegou em 12. E aí eu falei, lógico, né? Rainha da comunicação, sempre pronta, com a palavra na ponta da língua. A gente chegou em 12. Com você, a gente chegou em 10,55. Vitória do dia. Venceu o cronômetro do Psicotapa. Obrigada. Eu que agradeço. Volte pelo convite. sempre. Volto, sim. Tá? Da próxima eu prometo não chorar. Tá bom. Um beijo no coração de vocês. Curte, compartilha, comenta. Eu vou deixar o @ da Diva aqui. Segue ela lá, vai ter conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? E até a próxima. Beijo, beijo!